Prezados irmãos, com a graça de Deus, vamos iniciar o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Leitura do Salmo 145, versículo de 1 a 5. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, teus cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, tens os cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Boa noite. Eu sou Michele, presidente da União de Mocidade Presbiteriana da Igreja Presbiteriana Bons Passos. Saúde, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Oremos. Senhor Deus, meu Pai, te adoramos, Senhor, pela beleza da tua santidade. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, bondoso, misericordioso. Te adoramos, Senhor, pela semana maravilhosa que você deste a cada um de nós. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos protegido. Pai, abençoe esse povo prestado a Ti, ó Senhor, que todo cântico, palavra, louvor seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor possa te abençoando, Senhor, a vida de cada um. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. É um prazer estar na presença de vocês, com muita saudade e intercedendo pelo povo de Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia e cuide de cada um de nós. Vamos então à leitura de Joel 2, de 12 ao versículo 18. A misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com prantos. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-te do seu povo. Amém. Oi, irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder participar de mais um culto da nossa igreja. E nesse momento eu vou orar agradecendo a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso, um Deus que afasta de nós as nossas transgressões e que se esquece delas. Nós Te pedimos, ó Deus, que nos dê um coração cada vez mais ensinável, cada vez mais disposto a Te agradar e a mudar os velhos hábitos, Pai. Que a gente reconheça que nós pecamos e que nós carecemos da Tua graça, nós carecemos do Teu perdão e nós sabemos o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos conhece e sabe que nós precisamos o tempo todo de Ti, Senhor, do Teu auxílio. Nós Te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor já nos perdoou, já nos purificou de toda injustiça. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar registrado aqui a saudade de cada um de vocês. Conto os minutos para podermos estarmos novamente reunidos fisicamente, pois nesse momento estamos unidos pela tecnologia. Mas tudo ao tempo do nosso Pai, tudo ao seu tempo. Aguardemos. Irmãos, agora estarei fazendo a leitura do Salmo 142. Os que quiserem acompanhar, por favor, peguem as suas Bíblias. Oração no meio de grande perigo. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça.
nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Antes o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tire a minha alma do cárcere, para que eu dê graça ao teu nome. Os justos me rodearão, quanto me fizesses esse bem. Amém. Como hei de começar, pois alivia a alma e vive toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Estamos com muita saudade de todos, com saudade do nosso templo, mas com a fé que temos em Jesus, sabemos que Deus está no controle certo de todas as coisas e, com certeza, Ele já tem o plano preparado para a nossa volta no momento que Ele já determinou e Ele sabe. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração de intercessão. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, na Tua presença nos encontramos nesse momento, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que controla todas as coisas, é o Deus que nos ouve, é o Deus que ouve a sua igreja. Portanto, Senhor, queremos pedir primeiramente pelo nosso país, pelas pessoas, Senhor, que estão enfrentando essa calamidade, Senhor. Sabemos que muitas famílias estão perdendo seus entes queridos, mas com certeza o Senhor tem consolado esses corações. Também queremos colocar nas suas mãos, Senhor, as autoridades do nosso país, para que eles tomem as decisões corretas, para que o povo, Senhor, possa minorar a sua dor. Também colocamos nas suas mãos as pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas, Senhor, que constam de nosso boletim, aquelas pessoas que também não constam, mas o Senhor é soberano, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor está em todo lugar e conhece cada necessidade. Portanto, Senhor, queremos que o Senhor esteja nos ouvindo, Senhor. Não porque merecemos, sabemos que nada somos na Tua presença, mas é pela Sua autoridade de Deus, pelo poder que emana do Senhor.
Por isso colocamos todas aquelas pessoas que estão na lista do boletim. Também queremos, Senhor, colocar nas suas mãos as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que perderam seus entes queridos. Na nossa igreja, Senhor, a irmã Arleuze perdeu recentemente o seu cunhado, o Ivan. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor o chamou para si. Mas que os corações dos filhos, daqueles que ficaram, possam estar consolados pelo Teu Santo Espírito. Também colocamos nas Tuas mãos a família do Breno, Senhor, que perdeu também o seu ente querido ali em Santa Anésia, o Senhor Abel, aquele homem já de 94 anos, mas que não resistiu à enfermidade. Mas sabemos também, Senhor, que era um servo seu, era um homem que amava o Senhor, era um homem, Senhor, que estava na Tua presença em todos os momentos. Queremos colocar também nas Suas mãos todas as pessoas necessitadas. Existem muitas pessoas passando por dificuldades. Que o Senhor esteja provendo o alimento, provendo o agasalho para esse inverno. Que o Senhor esteja abrindo os corações de cada pessoa, Senhor, para que seja um doador, para que nós possamos estar apoiando essas pessoas. Mas sabemos também, Senhor, que temos que ficar alertas com os nossos domésticos da fé. Que o Senhor também esteja provendo todas as coisas na vida dessas pessoas. Muitos foram impedidos de abrir o seu negócio, muitos estão impedidos de trabalhar. Outros, Senhor, têm os seus volumes de trabalhos diminuídos, porque as prioridades são outras. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor esteja presente na vida de cada um, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, por mais esse culto que nos deste, o privilégio de participar, de adorar nesse momento, Pai. Obrigado por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, preservado nossas famílias, guardado, livrado todo mal que está ocorrendo nesse mundo, Pai. Somos gratos a Ti, somos fiel a Ti, Pai. E agora, nesse momento, que o Senhor esteja consagrando, Pai, os dízimos e ofertas que trouxemos à Tua casa, Pai. O Senhor nunca nos deixou faltar nada, Pai. O Senhor ajuda a administrar materialmente e espiritualmente, Pai. Cada dia mais somos dependentes do Senhor, Pai. E colocamos e entregamos tudo em Suas mãos, Pai. Isso que nós pedimos e agradecendo em nome santo de Jesus. Amém, meu Pai. Então, meus prezados irmãos, para a meditação nesta oportunidade da Palavra de Deus, leiamos no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. É somente o versículo 4 que vamos ler agora, mas você pode ler o capítulo 1 e 2. Abra sua Bíblia, prepare-se para ler a palavra de Deus. Ela diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, esse é o nosso texto desta oportunidade. Vamos refletir pensando em algumas coisas. Eu lembro de uma história que eu vi de uma pessoa que estava, um sábio que ficava na entrada de uma cidade. E veio um jovem de uma outra cidade, chegou até ali procurando emprego e oportunidades, e sabendo que o velho sábio estava ali na entrada, lhe perguntou: como essa cidade? Aí ele falou assim: essa cidade você precisa ver e depois você dar uma opinião sobre ela. E ele foi e no final do dia voltou, disse que a cidade era muito boa, as pessoas eram alegres, as pessoas eram cordiais, as pessoas se cumprimentavam, as pessoas eram pessoas que ajudavam uns aos outros. Ele gostou muito da cidade e disse: eu vou ficar nessa cidade. Achei-a muito boa para residir. No dia seguinte, um outro jovem com os mesmos ideais chegou também ao sábio e perguntou a mesma coisa: como é essa cidade? E o sábio deu a mesma resposta. E o segundo jovem entrou na cidade, procurou a cidade, andou na cidade, e ao final do dia ele voltou
e disse: ah, não, essa cidade é muito ruim, não quero ela não. Eu estou nessa cidade, fiquei nessa cidade em que as pessoas são maldizentes, as pessoas são fofoqueiras, as pessoas não têm assim, nenhuma cordialidade, as pessoas não se cumprimentam, não ajudam uns aos outros. Eu não quero ficar nessa cidade. E ele falou assim: vou embora. E ele foi embora. Um terceiro homem estava investigando, observando tudo, melhor dizendo, e ele disse: mas como é isso? O senhor deu o mesmo conselho para os dois. E cada um teve uma reação. Ele falou assim: exatamente aquilo que está cheio o coração da pessoa, né? Um estava com o coração cheio de alegria, de disposição, de boa vontade, então achou a cidade maravilhosa. O outro estava com o coração amargurado, era uma pessoa mesquinha, então ele não gostou da cidade, porque ele refletiu a cidade. Nós estamos vivendo no meio de uma cidade, de um país, e estamos caminhando em direção à terra prometida. Então nós precisamos saber como nós vamos viver. A Bíblia diz aqui: o justo viverá pela fé. Esse texto ele é muito interessante para todos nós. Lembrem que o profeta Abacuque está escrevendo por volta do ano 609 a 605 a.C. Ou seja, durante o período que o povo de Judá e Jerusalém estava sendo levado cativo pelos guerrilheiros da Babilônia e sendo levados para o exílio babilônico que durou 70 anos. O cenário era dos piores possíveis e era mais ou menos o seguinte: as 10 tribos de Israel, já 120 anos antes, tinham saído daquela localidade, tinham saído e sido levados para a Assíria, ou pela Assíria, para vários lugares. Tinha sido destruída a tribo do norte, as 10 tribos do norte tinham sido destruídas, a capital deles era Samaria, também destruída, e agora, 120 anos depois, ou seja, por volta do ano 608, 609 a.C., acontecia o mesmo com a cidade de Jerusalém, que era a tribo do sul. Acontecendo isso com as tribos do sul, a cidade foi tomada. Os muros da cidade foram arrebentados. O templo foi destruído. O povo que estava na cidade em melhores condições, esse foi levado cativo para a Babilônia. Os outros, eles ficaram na terra e foram escravizados também, deixados ali pobres para morrer de fome, morrer de peste, morrer de outras situações, atacados pelos inimigos, porque tinha inimigos próximos que quiseram descarregar a sua ira contra Israel sobre o povo de Israel, sobre a tribo de Judá e Benjamim. Então, o cenário era muito ruim. Aliás, você está percebendo uma semelhança com o cenário nosso hoje? É uma semelhança. E no meio dessa dificuldade toda, o Abacuque foi chamado por Deus. E o Abacuque fez 2 perguntas que você pode encontrar na Bíblia de Genebra. Essa pergunta primeira, resumida, é a seguinte: por que Deus não retribui aos ímpios as injustiças aqui na terra mesmo? E a resposta está aí no capítulo 1, versículos 2 a 4. Apanhe a sua Bíblia, leia, tá bom? E uma segunda pergunta: por que Deus usa os ímpios babilônios para castigar aqueles que são mais justos do que eles, o povo de Israel? Essa pergunta está no capítulo 1,
versículos 12 e 13. A resposta, então, as respostas foram as seguintes. A resposta para a primeira pergunta, por que Deus não retribui ao ímpio e as injustiças aqui na terra? Ele diz, Deus não tardará a retribuir usando a Babilônia para instrumento de castigo. Abacuque 1, versículo 5 até o versículo 11. E para a segunda pergunta, por que Deus usa os ímpios babilônios para castigar aqueles que são mais justos do que eles? A resposta de Deus é a seguinte: Ele, na sua soberania, escolheu esse plano de ação. E a resposta está no capítulo 2, versículo 2 e 3. E no versículo 4 ele diz, a pessoa justa viverá pela fé em Deus. E do versículo 6 até o versículo 20, ele mostra o que acontecerá com os ímpios. Ai daqueles que são ímpios, ai daqueles que não têm o temor de Deus no seu coração. Como eu disse, veja as semelhanças então do que Abacuque descreve com aquilo que está sucedendo no Brasil e no mundo. Nós estamos deveras perplexos, todos querendo saber como agir no meio dessa situação. Muitos estão angustiados, precisando de paz e procurando essa paz. Outros estão sofrendo com a perda de emprego, outros com a perda de familiares, outros com a perda de alimentos, passando fomes. E nós estamos obedecendo às autoridades que se dizem expertos em pandemias, né? Mas eles estão mais perdidos do que cego em tiroteio, desculpa a expressão aqui. Deus certamente está fazendo juízo. Isso é a certeza que nós temos. Deus está fazendo juízo e é aquilo que os teólogos chamam de um juízo parcial. É a ira de Deus que está sendo derramada. Foi criada em qualquer país do mundo? Sei lá, problema deles aí. A situação é que Deus está usando isso como juízo. Então, o que nós, como servos de Deus, podemos fazer diante dessa situação? Ficar imobilizados é tudo que não podemos fazer. Partir para a agitação também não é o caminho. Então, o que podemos fazer e o que devemos fazer? Pois bem, a palavra de Deus está nos dizendo no capítulo 2, versículo 4 do livro do profeta Abacuque que o justo viverá pela sua fé. Então, vejamos aqui. A primeira coisa que nós podemos fazer é lembrar isso. Só que tem uma pergunta. Quem é justo? A Bíblia diz no Salmo de número 14 que não há justo nenhum sequer. Então, como que alguém vai viver pela fé? Sim, precisamos primeiro resolver essa situação, não é isso, prezado ouvinte? Nós precisamos lembrar aqui que muitas pessoas estão querendo se justificar diante de Deus. Elas fazem boas obras, acham que com boas obras elas vão ser justificadas diante de Deus. Boas obras são necessárias. A caridade é de fundamental importância no momento que estamos vivendo e em qualquer momento da vida. Mas a caridade e a boa obra não salva, não torna ninguém justo diante de Deus, porque você não compra o favor de Deus. Outros querem fazer o seguinte, querem fazer jejuns, querem pregar e querem fazer tantas coisas, se flagelar, fazer penitências. Gente, não estou falando contra isso. Tudo isso é muito bom, sim. Mas o mais importante é você viver como uma pessoa justificada. Nós estamos vivendo de quê? Nós estamos vivendo pela fé
Ou nós estamos vivendo de política? Nós estamos vivendo dos nossos recursos financeiros? Nós estamos vivendo aí da nossa religiosidade? Sabe, meus prezados irmãos e ouvintes, o que estamos precisando de fato é de arrependimento dos pecados. Você pode achar que isso é um absurdo, mas não. Essa é a primeira coisa que devemos fazer agora quando a ira de Deus se manifesta em todos os povos. Devemos olhar a nossa própria vida, não a vida do próximo, nem a vida dos outros. Não, é a sua própria vida, arrepender dos pecados. O povo das 10 tribos do norte, ele vivia em futilidades, vivia em idolatrias e vivia confiado nas suas próprias forças, mas não procuravam a Deus. Assim, eles foram destruídos por volta do ano 722 a.C. No ano 609 a.C., as tribos do sul foram destruídas também. Qual o motivo? O mesmo pecado. Eles também estavam confiando na força do seu braço. Você já ouviu alguém dizer assim, tendo saúde, o resto a gente resolve? Não, não resolve nada, porque a saúde você pode perder num instante, não é isso? Então, você precisa saber onde você está firmando a sua fé, como você está vivendo. Eu gostaria de lembrar aqui que muitas pessoas estão vivendo achando que está tudo muito bem na sua vida. Eu lembro a você a parábola que Jesus Cristo contou sobre 2 homens que subiram ao templo para orar. Um dos homens chegou, ficou em pé num canto e pedia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele se arrependeu, ele reconheceu a sua falha, reconheceu a sua fragilidade, ele confessou, ele pediu perdão, ele pediu misericórdia de Deus. E diz o próprio Jesus Cristo que ele saiu do templo justificado. Mas um outro homem chegou e começou a fazer as suas orações. Ele fez a sua oração e no meio da sua oração ele diz: olha, eu não sou Deus como esse pecador que está aí do lado. Não, ele não se arrependeu, ele se achava justo, ele se achava bom. Aliás, Jesus Cristo diz isso, né? Que ele veio para buscar os perdidos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Ele diz que ele veio para salvar o que estava perdido. Então, as pessoas que se consideram perdidas, as pessoas que se consideram e que entendem que elas sem Deus não são nada, essas devem buscar a face de Deus. Observem que os 2 foram ao templo, mas só um saiu justificado. Então, meus prezados irmãos, meus prezados amigos, vamos lembrar disso na nossa vida. Há necessidade de arrependimento. Qual o sermão de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Qual o primeiro sermão de Jesus registrado no Evangelho de Mateus? Ele copia o sermão de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Pedro prega no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele, ao final, quando as pessoas perguntam o que devemos fazer, ele diz: arrependei-vos dos vossos pecados. Assim pregaram todos os apóstolos. Assim devemos pregar no dia de hoje, como em todo o tempo da igreja, que sem arrependimento dos pecados não há salvação, meus prezados ouvintes. Nós precisamos fazer uma análise da nossa vida, não à luz do que você acha, não à luz do que você pensa, nem à luz do que os outros dizem sobre você,
Você tem que fazer uma análise à luz da Sagrada Escritura. Leia a Bíblia e veja se você está andando de acordo com os caminhos de Deus, com a vontade de Deus. E você só será justificada se você reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas falhas, se você se prostrar diante de Deus e confessar em nome de Jesus Cristo, e confessar também o nome de Jesus Cristo, e pedir perdão dos seus pecados. Aí você será justificada, porque as pessoas são tornadas justas por Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Ele pagou pelos nossos pecados e ele ressuscitou para nossa justificação, conforme está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, no final, e no capítulo 5, no início. Confira na sua Bíblia. Mas vamos ver uma segunda posição e uma segunda atitude que nós podemos ter para podermos viver neste mundo e no meio dessa situação. O justo viverá pela fé. Isso. Essa é uma segunda atitude. Qual é que nós vamos ver? O versículo é o mesmo, né? Primeiro eu falei para você que você deve observar sobre a justiça, se você é uma pessoa justa ou uma pessoa ímpia aos olhos de Deus. Vamos ver agora que ele está dizendo para nós que o justo viverá. É uma promessa de Deus, ele viverá. É um pequeno vocábulo aqui, é um verbo, não é isso? Mas aqui reflete uma promessa divina, ou registra, não reflete não, registra uma promessa divina. Como eu disse, em torno de Abacuque o cenário era de destruição, de miséria, a expectativa era a expectativa de morte, não era a expectativa de vida, não. Novamente eu lembro, não é o cenário que estamos vivendo? Muitas pessoas aí com um medo imenso da morte. Aí, meu prezado ouvinte, o Deus da aliança, o Deus Yahvé, ele revela para o seu profeta a distinção essencial que ele faz entre os ímpios e perversos babilônios e as pessoas que são justificadas por Deus. Deus mostra para Abacuque que os ímpios tomam caminhos que os levam à morte e à derrota e à morte. Mas os justos, eles justificados por Deus, tomam um caminho que os leva para a vitória, levam para a vida. A promessa divina aqui é de que os que por ele foram justificados por Deus, eles teriam a vida. Claro, não é só a vida física aqui na face da terra, não. É isso também. Mas, muito mais do que isso, ele fala da vida e vida eterna. Quanto à vida física, é claro que Abacuque, como profeta de Deus, conhecia os feitos do profeta Elias. E lembra que o profeta Elias, num momento semelhante de desespero, em que havia perseguição, ele diz: "Ah, meu Deus, só eu sobrei de todos aqueles que te servem." E aí Deus falou assim: "Não, Elias, você está errado. Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos perante os ídolos." Então tem muita gente que eu mesmo estou preservando. Deus preserva os seus justos. Deus preserva o seu povo, meus prezados irmãos e amigos. Tem um remanescente justo aí. Essa é a resposta divina. É a palavra de conforto de Deus
para Abacuque e que serve para nós no dia de hoje. Vida e vida para os justificados. É a promessa de Deus. E lembre, Deus sempre cumpre as suas promessas. Eu quero lembrar uma promessa, nessa promessa aqui de Deus, quero trazer uma prova para os irmãos. Sabe, os justos do povo de Israel, que foram levados para a Babilônia, dentre eles você tem alguns. Você está lembrado? Você está lembrado de Daniel, Mesaque, Azarias, Ananias? Homens que foram livrados da cova dos leões, como Daniel. Homens que foram livrados do fogo, como o Sadraque, Mesaque e Abidênego. Justos, viveram. E segundo a história bíblica, o nosso Daniel, ele viveu até terminar o período que Deus tinha determinado para o exílio babilônico, 70 anos de exílio. E sabem de uma coisa, meus prezados? Ele continuou vivo, porque lá, quando terminou esse período, a Babilônia, que se julgava grande, que se julgava indestrutível, a Babilônia que achava que ela resolvia tudo por si mesma e que adorava os seus ídolos inumeráveis, a Babilônia que não confiava em Deus, apesar de ter visto os milagres de Deus, essa Babilônia, no ano 539, ela viu algo extraordinário. Aconteceu uma vez só em toda a Bíblia, quando a mão de Deus apareceu na parede, lá no alto do templo onde eles estavam, e escreveu para os babilônios: Mene, Mene, Tekel, Parsim, passado foi o teu reino e a conta veio, meu prezado. Naquela mesma noite eles foram destruídos e os babilônios nunca mais se ergueram como nação. Mas o povo de Israel foi liberto logo algum tempo depois por Ciro e eles voltaram para a sua terra. Os justos continuaram a viver. Assim também nós cremos em Deus, Deus há de nos sustentar. Não estou dizendo para você que você não terá problemas, não. Eu estou acabando de dizer que Daniel teve problemas, que Sadraque, Mesaque e Abidênego também tiveram problemas. E muitos outros tiveram problemas, tiveram que enfrentar lutas, provações, situações as mais adversas, mas Deus os preservou. É assim, meu prezado irmão, minha prezada irmã, Deus promete que o justo vive e que ele vive para sempre. Sabe, é viver mesmo. Tem gente que passa pela terra, tem gente que vegeta pela face da terra, mas o justo não. A promessa de Deus é essa: o justo viverá. Ele terá vida plena. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Creia em Jesus Cristo que nos justifica para você ter essa vida e essa vida em abundância aqui na face da terra, para você ser sal da terra, para você ser luz do mundo, para você ser uma bênção para os outros, para a sua família, uma bênção para a sua igreja, uma bênção para a sociedade que está ao redor. Assim vivem aqueles, assim deve ser a nossa atitude, crer nessa promessa de Deus, de que nós vamos viver e que você deve viver. Não deve se acovardar, porque o céu não é lugar de covardes, o céu é lugar daqueles que lutam. Podem até morrer aqui na face da terra, como muitos servos de Deus morreram e tiveram a sua vida sacrificada, como a igreja perseguida. Quantos estão morrendo no dia de hoje porque creem em Jesus Cristo e confessam a fé em Jesus Cristo, mas eles têm vida e vida em abundância, eles têm vida eterna, eles estão na presença de Deus para todos sempre. É assim também que você deve viver.
Crendo nessa promessa, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu prezado ouvinte, crendo nessa promessa de que o justo viverá, então você vive, não teme coisa alguma aqui na face da terra. Tem muitas coisas que trazem temor ao nosso coração, é claro que trazem, mas quando você crê em Deus, quando você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quando você crê que o Espírito Santo é o seu regenerador e o seu santificador, aí você tem condições de enfrentar e superar os seus medos, enfrente, meus prezados irmãos e amigos, enfrentem os desafios, enfrentem as tribulações, enfrentem as pestes da vida, sempre terá a vida e vida abundante, como eu disse, em Cristo Jesus. Vejamos agora o terceiro aspecto desta palavra aqui de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E quando, meus prezados ouvintes, o justo vive pela fé, ele vive pela sua fé. Isso está em Abacuque capítulo 2, versículo 4, como eu já disse para os irmãos, se vale a pena você ler toda essa epístola, viu? Aproveita aí que está de quarentena, leia, são somente 3 capítulos, inclusive você encontrará um que diz assim no capítulo 3, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra, o cântico que o Abacuque entoa. Ele aqui faz perguntas, ele passa por aflições, mas depois ele canta, ele louva a Deus. Nós vamos ver isso em instantes. O justo, então, ele viverá por sua fidelidade. Nesse contexto aqui, a palavra hebraica descreve uma firme confiança em Deus. Uma confiança que persevera, mesmo no meio das lutas, numa terra cheia de maldades, numa terra que está sujeita à ira de Deus, que foi amaldiçoada por Deus por causa dos pecados que nós cometemos. O Senhor promete que há um remanescente justo, uma pessoa, e haverá pessoas que confiarão em Deus, e estas pessoas vão dizer, como disse o salmista, Deus se lembra da sua misericórdia no meio da sua ira. Creia nisso. Deus se lembra, Deus age com misericórdia. Você lembra como termina o Salmo 23? Eu vou pedir que Deus esteja trazendo essa companhia para você. Já pensou você ter essas duas seguranças na sua vida? Esses dois seguranças te acompanhando em todo o tempo? Diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você acredita nisso? É isso que o texto está falando. O justo viverá pela sua fé. A fé na palavra de Deus, a fé na Sagrada Escritura. Deus prometeu, Deus não pode falhar. A Sagrada Escritura afirma que a bondade e a misericórdia serão as nossas companhias todo dia. Que o Senhor, o nosso Deus, é o nosso pastor e Ele estará assim nos acompanhando. Sabe, meus prezados, esse texto aqui nos remete para o capítulo 15 do livro de Gênesis, no versículo 1 a 16. Depois você leia, tá bom? Quando afirma que Abraão esperou pacientemente pelo cumprimento das promessas do Deus da aliança. Ele confiou, ele esperou 25 anos pelo nascimento do seu filho. E quando Deus exigiu o seu filho como sacrifício, ele não pestanejou. Ele foi para fazer esse sacrifício. Só foi impedido porque o próprio Deus determinou isso e fez e conseguiu um substituto para ele, assim como ele tem um substituto para nós. Em Hebreus, no capítulo 6, versículo 15, ele nos diz sobre a mesma situação. Ah, meu prezado ouvinte, imitando Abraão,
imitando Ruth, Esther, imitando o profeta Abacuque, imitando os remanescentes fiéis. Nós devemos crer, nós devemos ter fé na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca falhou e jamais falhará. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. O justo viverá pela sua fé. Significa, em última análise, crer na palavra de Deus. E crendo na palavra de Deus, você está crendo em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Logos divino. Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo de Deus. Então, é a pessoa bendita de Jesus Cristo, é a palavra encarnada. Então, o justo viverá por sua fé na palavra de Deus, crendo em Jesus Cristo como seu único e eterno Senhor e Salvador. Então, meu prezado ouvinte, minha prezada ouvinte, como você vai viver nessa cidade? Você vai viver como uma pessoa ímpia que só olha as coisas e vê o mal, só vê a destruição, só vê problemas, só vê maldades? Ou você vai ser um homem, uma mulher que vive pela fé em Jesus Cristo, que vive mesmo, que é justificado por Deus, que manifesta sua fé em Deus, que anda nos caminhos do Senhor, que apesar das lutas, apesar das tribulações, prossegue firme, confiando em Jesus Cristo em todo tempo e andando de acordo com os testemunhos da palavra de Deus, andando de acordo com a Sagrada Escritura. Viva assim, meu prezado ouvinte, viva pela fé, creia, Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de nós, Deus não esqueceu da terra que Ele mesmo criou, Deus providenciou salvação e Ele está nos proporcionando essa salvação. Sabem, foi nessa passagem que Paulo encontrou inspiração para escrever também sobre o justo viverá pela fé e sobre a justificação. Foi esta passagem que serviu também para Lutero, em 1517, ter a sua vida transformada, e através de Lutero nós temos a reforma religiosa, a reforma protestante do século XVI, algo que mudou significativamente a face da terra. O cenário era ruim na época de Lutero, mas ele agiu. Ele viveu como sal da terra, como luz do mundo. Ele viveu pela fé e aí ele foi vitorioso por Cristo Jesus. Seja também você uma pessoa vitoriosa por Cristo Jesus. Que Deus esteja a abençoar a sua vida. Vamos orar ao nosso Deus. Depois da oração, nós cantaremos o hino de número 177 do Inário Novo Cântico, o hino Firmes na Promessa. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti dirigimos a nossa prece, confiados na mediação única, exclusiva de Jesus Cristo, Teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador, para agradecer pelas muitas bênçãos que o Senhor nos tem proporcionado. Mesmo em meio a toda essa situação, o Senhor tem guardado e zelado de nós e da Tua igreja. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja perseguida no mundo inteiro, que esta igreja venha a ser fortalecida na fé em Cristo Jesus. Pedimos por aqueles que estão refugiados, para que eles tenham as suas dores aliviadas. Pedimos pelos enfermos, para que sejam curados por Ti mesmo. Pedimos por aqueles que estão entristecidos com a perda de entes queridos, para que sejam consolados por Ti. Usa de misericórdia e da Tua bondade, ó Deus, com estas pessoas, e usa de misericórdia com o povo brasileiro. Pedimos a Tua bênção pelas autoridades da igreja,
Pedimos a tua bênção pelas autoridades do nosso país, desde o menor até o maior, para que aqueles que temem o teu nome estejam fazendo o bem com sabedoria. E pedimos que o Senhor afaste de nós, que o Senhor esteja punindo aqueles que estão tratando o povo com espertezas, aqueles que estão fazendo mal para o povo brasileiro, que estas pessoas sejam colocadas em lugares escorregadios e que elas sejam punidas por ti mesmo. Tenha compaixão do povo brasileiro, para que o povo brasileiro ande também nos teus santos e retos caminhos. Fortalece cada um na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós oramos e desde já agradecemos. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, ainda que longe fisicamente, mas estamos todos juntos no trono da graça do nosso Pai. Depois de ouvir essa mensagem tão edificante, quero te convidar a louvar ao Senhor conosco, abrindo o seu inário no hino de número 177. Nós cantamos aqui e vocês adoram daí também ao nosso Deus e vamos declarar juntos: firme nas promessas do Senhor Jesus, nós vamos seguir. Amém? Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as doces e ternas consolações, a comunhão, a paz, a força e o poder do Espírito Santo seja com todos vós, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.